Aqui estou eu, como sempre estive, como sempre estarei. Cada acordar, cada despertar, cada lágrima, cada sorriso, cada amanhecer, cada anoitecer. Aqui estou eu, ao vosso dispor. Olá, antes de mais, Olá, é sempre um prazer. Pegando nessas tuas palavras iniciais, como é que nós podemos, no nosso dia a dia, não esquecer que de facto estás em cada momento? estarei sempre, sempre ao vosso lado, sempre dentro de vocês, dentro do vosso coração, se assim o desejarem. A minha energia, a minha consciência está sempre presente, tanto nas pessoas que acreditam em quem fui, em quem sou, como nas pessoas que não acreditam, porque o vosso construto da vossa sociedade está influenciado, direta e indiretamente, pela pessoa que fui e pela energia que permanece entre vocês e entre aqueles que acreditam. Portanto, se acreditarem e se quiserem, lá estarei. Sempre. Agora, a maneira mais simples de sentirem a minha presença será respirar. Respirar. E vão sentir. Vão sentir a calma de um pai, o abraço, o carinho de quem vos protege, de quem vos ajuda. Respirem e sintam aquele abraço do vosso pai. A nossa sociedade, como saberás melhor do que eu ou qualquer outro residente atual deste planeta, está a passar por uma fase de revelação, vamos chamar assim. Revelação de muita coisa que nós, algumas desconfiávamos que aconteciam, outras nem desconfiávamos. E a minha pergunta é: de que forma é que nós podemos viver bem a nossa existência humana, sabendo daquilo que se passa e, na maior parte das situações, não podendo diretamente influenciar aquilo que de menos agradável é feito mundialmente? Essa pergunta traz várias camadas. Primeiro, vamos começar com o pessoal, com o interior. Estamos efetivamente em tempos de revelação, como dizes. É preciso saber para onde queremos ir. E a partir desse momento em que começa a ficar claro qual a direção que queremos, é preciso romper as águas. E as águas muitas vezes não são no oceano, não são lisas, não são planas. Vai haver marés, correntes, tempestades. Mas, se não perderem o rumo, se continuarem a olhar para as estrelas, não perder a vossa bússola, vocês vão chegar lá. Alguns, porventura, poderão cair do barco, poderão não estar disponível para lutar contra as adversidades que estarão
à vossa disponibilidade para crescer e dizer não estou para isto e facilmente tombar novamente na corrente. Outros não. Isto já não me serve, não quero mais isto. E, por consequentemente, continuam a lutar e a sair destas amarras, desta ilusão que era a realidade que estavam a viver. Esta ilusão, esta completa ilusão de tudo, do tudo. E agora sim, o acordar, é preciso abrir as pestanas, é preciso abrir os olhos, é preciso tirar a roupa, é preciso lutar para sair dessa escuridão onde muitos de vocês estão. Escuridão pela qual escolheram embarcar para poder desembarcar numa nova realidade, num novo lugar. Num novo lugar onde possam ser realmente quem são. Realmente quem são. Com toda a vossa potencialidade. Com toda a vossa verdade. Com toda a vossa divindade. Mas este processo pode ser sentido de várias maneiras. Nestas alturas tumultuosas, muitos de vós sentem diariamente pequenos conflitos internos perante questões externas e questões internas. E esses conflitos são portas. São portas para que cada um de vocês possa explorar efetivamente onde ela irá dar. Porque só através desse descobrimento pessoal, através dessa perturbação que estas águas estão inquietas, é que vocês vão ver onde é que ela vai dar, que rumo é que isto trará, porque é que me sinto tão mal com este acontecimento ou com aquele acontecimento de cada uma das vossas realidades. No que diz respeito ao panorama global, é um espelho maior daquilo que está a acontecer no interior. De todos. De todos em diferentes escalas, mas todos estão a passar por esta fase de descobrimento, de largar a roupa, largar os rótulos, largar os dogmas, largar esta palavra tão usada por vocês ultimamente, os egos, e redescobrir efetivamente quem são, sem os rótulos, sem a roupa de marca A, B, C, sem as coisas. Quem são verdadeiramente? No panorama global, estamos a sentir efetivamente a escala do vosso querer descobrir, do vosso querer acordar. É através da vossa energia, do querer ver, que este processo está a ser realizado, está a ser rapidamente, muito rapidamente acelerado. E vocês estão a rever partes da sociedade em que alguns se refletem na mesma e outros completamente rejeitam. Mas esta transição tumultuosa é necessária para vos fazer chegar à costa
santa que vocês tanto desejam. Têm que passar por caminhos, por sensações, por frustrações, para poder deixar-se relaxar, para que os vossos guias levem-vos ao Porto Santo que tanto desejam. Mas têm que largar. Têm que largar. E este caminho, esta sensação, este deixar, este processo foi muitas vezes já mostrado e guiado por vários mestres. Eu, inclusive, quando estive entre vós. É um processo fulcral para o vosso redescoberta de vós mesmos. Estamos numa fase crítica, uma fase muito importante para aqueles que querem, vamos por assim, atenuar um bocadinho as vicissitudes destes tempos. Aconselho vivamente, nesta quadra em que nos encontramos, a fazerem esse caminho de introspeção, o caminho de largar, o caminho de voltar à base, voltar a ser quem são, largar tudo aquilo que cada um pode ser diferente para cada um, que vos prende mais à realidade em que se encontram. Podemos falar de vícios, podemos falar de hábitos, podemos falar de tendências. Uns, através da comida, prendem-se a esta realidade, através das toxicidades da mesma, através do vício, do comer, do prazer que o mesmo pode dar, através do açúcar. Outros, através do scrolling da internet, que os prende no loop interminável de dopamina. Outros, no sexo interminável, na procura incansável de querer atingir algo que sempre esteve dentro deles e que usam como uma ferramenta, mas é como usar um atarrachador como um martelo. Tem uma ferramenta incrível à vossa disposição. Basta usar de forma menos apropriada, vamos dizer assim. Também serve o propósito, poderá servir, mas não na sua plenitude. Desculpem, fiz o Pedro rir. Não gosto dessas piadas. Outros ficam presos ao loop das notícias, dos acontecimentos, das revelações, e dia após dia estão ansiosos por saber que nova revelação, para confirmar as suas suspeitas. Outros porque gostam da adrenalina, da negatividade. Outros ficam presos e deixam-se prender à rotina do trabalho. E todos estes processos, e podia nomear muitos mais, são processos que todos, uns de forma mais consciente, outros de forma completamente inconsciente,
uns de uma forma mais severa, outros de uma forma mais ligeira, todos têm até um determinado grau. E devemos aproveitar esta altura para olhar, para sentir e efetivamente qual é aquela ferramenta, aquele obstáculo efetivo que neste momento vos prende mais. E a partir deste princípio, deste ponto, vocês conseguem começar a soltar, porque têm consciência do mesmo. Conseguem reduzir, conseguem usar, mas de forma consciente para o vosso proveito, para o vosso crescimento, e não como uma ferramenta para prender-vos a este ciclo que está a terminar. Porque vocês querem começar um novo. Portanto, tomem conta das vossas amarras. Como disse, podem ser diferentes para cada um de vós. E a partir do momento que conseguem ver as amarras a vos prender, facilmente irão arranjar ferramentas para se soltar das mesmas. E esta é a altura própria para o fazer. Não tem de ser complicado. Só tem que parar e sentir. Parar e respirar. E vão facilmente sentir aquilo que vos prende. Aquele primeiro pensamento, quando vocês estão a querer parar e rapidamente vos tira desse processo, poderá ser uma dica de qual uma das amarras que está mais proeminente. Este período em que nós estamos agora, na Quaresma, de que forma é que nós podemos, não é aproveitar, mas melhor utilizar as suas energias para fazer essa calibração do nosso verdadeiro eu. Vejo que percebeste que efetivamente estamos no portal da Quaresma. Estamos no portal do renascimento. Estamos no portal importante e que de diferentes formas fui usado e abusado. Mas agora, a forma simples é perceber que efetivamente estamos neste portal que facilmente vos trará uma não quero utilizar esta palavra, estou à procura de outra palavra, Pedro. Uma rampa de aceleração para o vosso renascer. Utilizando a primeira analogia que fizemos quando terminamos a outra intervenção, simplesmente ao sentir e agora tendo noção que estão num processo de uma rampa deste portal, tudo será mais simples e efetivo. Não tem que pensar que efetivamente após esta Quaresma tudo à vossa volta será diferente. O que mudará é a vossa percepção sobre a mesma. E isso faz com que a vossa vibração aumente.
E vocês estarão claramente e mais efetivamente no caminho da ascensão. Este processo será importante para todos e que já foi dito muitas vezes, mas voltamos a dizer que seja feito de um ponto de desintoxicação. E esta palavra tem vários sentidos. No sentido tóxico, na medida do possível, já te respondendo antecipadamente, na medida do possível, tentando limpar o sistema de todas as toxicidades possíveis. Portanto, comendo, por exemplo, o mais natural possível, menos comida processada possível. E o que é processado? Muitos de vós dirão, mas a comida que nós comemos toda é processada porque é cozinhada, porque é preparada, porque é alterada fisicamente, quimicamente, certo? A simplicidade da palavra. Portanto, comida feita em casa, que não vem embalada, nem bolachinhas, nem bolachinhas para as crianças. São boas, não é? Nem chocolates, nada embalado. Nada que venha processado. Partir, se for feito em casa, o nível de toxicidade será sempre reduzido. Não se esqueçam o valor energético que estão a introduzir na própria concepção. Tem um valor muito superior quando é feito em escala, de uma forma mecânica. Não é o mesmo. E isso trará consequências muito positivas para o vosso organismo, para o vosso corpo. Posso colocar uma questão? Sim, mas ainda não acabámos o processo, mas coloca. Tem a ver com essa questão. Se a forma como nós cozinhamos um alimento, mesmo que nem todos os ingredientes sejam 100% naturais, porque também é difícil. Imaginemos que eu vou fazer uma barra de chocolate em casa. É relativamente simples, mas tenho sempre que usar, por exemplo, cacau que eu vou comprar no supermercado, porque não tenho acesso a cacau puro, é difícil, não é? E é extremamente caro também. Se eu utilizar esse cacau, pronto, já vem com algum processamento. A forma como eu faço esse alimento, mesmo havendo ingredientes que não são 100% tratados pelo cozinheiro, pelo chefe, digamos assim, pode reduzir também alguma da toxicidade, ou seja, a energia do amor que eu coloco ali reduz um pouco a toxicidade ou não? Efetivamente, estás correta e ao mesmo tempo esqueceste daquilo que dissemos logo ao início. Na medida do possível. Claro. Na medida do possível. Claro, ao obterem em diferentes regiões não têm acesso ao cacau, como disseste, porque não é natural dessa zona. Mas também nada vos diz que têm que consumir produtos com cacau constantemente e diariamente. Mas se assim o fizerem, estão na vossa liberdade de o escolher. Podem sempre e vão sempre modificar a própria energia do mesmo através do vosso cuidado, através do vosso amor. Sim, está energeticamente energizado, porque vocês, a vossa atenção ao mesmo é diferente. E claro que nós não queremos confundir os processos químicos que são realizados através da concepção dos alimentos a processos químicos que são adicionados e processados pela grande indústria. São dois processos diferentes que não queremos que sejam confundidos, porque
haver pessoas a ouvir esta transmissão que facilmente confundam os dois. Estão na liberdade de ir o mais puro possível nestas palavras ou simplesmente adaptar para a vossa realidade. Não queremos dificultar, mas sim dar uma possibilidade para que percebam como podem voltar de uma forma simples a limpar o vosso organismo de forma consciente. A segunda, dentro do mesmo processo da alimentação, será o agradecimento ao trabalho incrível que o vosso corpo tem. Muitos de vocês esquecem-se do trabalho incrível que o corpo tem ao processar todos os alimentos, todas as toxicidades, e transformando em luz, em energia, em regeneração. Este processo tem que ser apreciado por todos. E convido-vos, nesta altura, a fazer o mesmo. Verão, devagar, para a maioria, mas verão, certamente, as consequências do mesmo a acontecer. Será notório para todos. Tenham consciência do trabalho incrível que ele tem. A segunda nota, podemos dizer assim, após a alimentação, será, na medida do possível, novamente, imaginem que têm um trabalho à secretária, em que muitos de vós estão presos a quatro paredes, numa secretária sentados. Aproveitem todos os vossos intervalos que têm para comer, para ir à casa de banho, para fumar, alguns de vós, para ir à rua. Está chuva, está vento, não importa. Vão sentir o vento na vossa cara. Vão sentir a chuva a começar a molhar as vossas mãos. Por 2 minutos. Sem telemóvel. Sem tabaco. E com comida menos processada, se for o caso. Mas saiam. Sintam. Aproveitem esse tempo para se conectar convosco. Que seja um tempo de pausa, seja um tempo de sentir que têm fome e que querem comer, mas que aproveitem para sentir efetivamente a comida enquanto a comem. Para sentir a natureza à vossa volta. Mesmo que vivam entre prédios, em grandes cidades, que é só cimento, que só betão, a natureza continua a passar por vocês, através do ar, através da luz. E muitos esquecem-se, mas não tenho verde à minha volta. Está sempre presente. E tomem consciência da mesma. E através desse processo, vocês estão-se a ouvir a si mesmo, estão-se a conectar convosco. Para alguns, isto é muito evidente nos países ocidentais, estão muito presos às linhas noticiárias dos acontecimentos terríveis que estão à vossa volta. Aproveitem esta ponte para desconectar umas pessoas em Portugal, muitas, tendem
de uma forma regular, comer constantemente a ouvir os blocos noticiários. Tentem reduzir. Por exemplo, quem almoça, janta, a ouvir as notícias. Experimentem, durante esta quaresma, reduzir para apenas uma vez de 2 em 2 dias. Verão que não perderam assim tanto. E após esta quaresma, vejam se realmente é necessário esse constante querer se atualizar com as desgraças, com as energias negativas do outro lado do mundo. Tenham consciência da mesma e analisem se vos serve e se serve para que serve. Estará na altura de a transmutar, de deixar essa peça de roupa para trás, de deixar esse peso e andar para a frente? Ou não? Ainda vos serve? Porque, pensem, será pessoal. E é este o processo. Dei-vos agora 3 exemplos da alimentação, às notícias, às pausas para se ouvirem. São 3 processos, poderão ser mais, mas aproveitem a quaresma para ter consciência dos mesmos e aplicarem. E após esta rampa, analisem o novo ser que nasceu após o mesmo. É isto que simboliza energeticamente a quaresma. É o renascer de um novo ser. É isso que eu quero que cada um aproveite esta altura para o fazer. Gostaria muito que após esta quadra sentissem que efetivamente deixaram uma amarra para trás e que estão mais leves. Aproveitem esta ponte energética de transformação. Obrigada por essas dicas, vamos dizer assim. Como explicar às crianças, sem explicar às crianças, aquilo que se está a passar, porque na era da informação ou desinformação, eles têm acesso a todos estes factos, estas dificuldades da sociedade e queremos que elas cresçam saudáveis e sem medos, não é? E que consigam olhar para essas coisas e saber que elas têm agência sobre a forma como vivem e como se sentem. No entanto, a influência está lá, não é? E elas não têm a mesma capacidade de raciocínio que nós temos. Se calhar é melhor até a forma deles pensar, provavelmente. Mas como é que podemos, como pais, ou como tutores, ou simplesmente como membros da sociedade, ajudar as crianças e os jovens a viver neste mundo sabendo que isto faz parte do processo e que todas estas revelações e coisas atrozes que eles estão a ver também existem mas que têm um propósito. Fazê-los perceber essa parte. Seria bom para nós termos uma caixa de ferramentas também para ajudar nesse processo. Não sei se já reparaste da tua ligação com as crianças, com os jovens.
Estás sempre preocupada, sempre atenta às novas gerações, sempre internamente ligada às mesmas. Por que será? É uma questão que tens que responder. Poderá, lançando aqui um reto, fazer parte da tua missão as crianças, os jovens, para pensares nesta quaresma. Agora, respondendo à tua pergunta, esta tua pergunta tem duas soluções. Primeiro, será sempre mais fácil qualquer criança, qualquer jovem, aprender como navegar estes mares difíceis, observando como os adultos o fazem. Não se esqueçam sempre que os adultos à volta das crianças são os guias terrestres, os guias tridimensionais diretos dos mesmos. E muitos de vós esquecem porque estão muito ocupados, muito embrenhados no cotidiano, que esquecem-se de si próprios, quanto mais lembrarem-se que efetivamente a sua energia a navegar estes mares será importante para a aprendizagem dos demais. O segundo ponto, a partir do momento que nós temos consciências dos terríveis acontecimentos que estão efetivamente a acontecer, conduzir a criança, conduzir é a palavra, também para o seu eu, que, como disseste, mais facilmente eles estão ligados. Conduzi-las sem medos, sem receios, à descoberta daquilo e da energia que são, da luz linda, brilhante, cheia de esperança, que a maior parte são. Alguns escolheram embarcar nesta viagem em sítios em que efetivamente, ou em situações em que a sua luz é completamente apagada, mas que trará outras repercussões, tanto no seu crescimento como no coletivo. Mas estamos a falar agora na generalidade. E na generalidade, todas as crianças têm uma luz incrível, que muitas, até bem pouco tempo, estavam a ser oprimidas essa luz pelo sistema de forma muito rápida, muito célere. Mas agora, como já puderam observar, as crianças já não são as mesmas que eram há uma geração, há 10 anos atrás. Já são diferentes. E elas dificilmente se encaixam nos paradigmas da sociedade. Muitas dificilmente se enquadram. Os médicos tentam, na medida dos seus conhecimentos, ajudar, tentando medicar algumas, controlar certos comportamentos, mas na sua essência tem que partir de casa, dos pais poderem guiar os filhos, os pais ou a comunidade à volta dos filhos, de poder guiá-los na sua descoberta de quem efetivamente são e do como é que, quem é a sua energia, o que é a sua energia e aquilo que eles se conectam mais ou não.
Difícil nestes tempos de transformação, porque os mesmos vão querer cortar e vão querer quebrar. Como vocês querem quebrar no panorama global muito das tradições menos positivas da humanidade, as crianças querem quebrar com muito dos quadros que sistematicamente nos últimos 100 e poucos anos, mas a falar em alguns aspectos, outros de forma mais já com uns centenas largos de anos, querem quebrar com esses paradigmas, porque não se revêem nos mesmos. Porque, por si só, uma criança não é somente uma criança. Uma criança é um ser, é uma consciência de igual valor, de igual inteligência a qualquer adulto. A única coisa que tem que ser guiadas, efetivamente, a nossa perspectiva, é redescobrirem como navegar os mares em que estão, efetivamente. E acreditamos que vocês caminham para um mundo em que as crianças serão guiadas não para serem A, B ou C, mas para serem elas próprias e para poderem sim conectar-se e criarem algo novo. Mas esse processo só virá após os próprios adultos terem como mantra, vamos chamar assim, este caminho impregnado em si próprios. Conexão, o redescobrimento e, ao mesmo tempo, o crescimento através de todas as emoções, através de todas as experiências que uma vida tridimensional poderá oferecer. Nada é mais satisfatório e enriquecedor para uma alma que uma vida plena, tridimensional. Que os adultos sejam o espelho e os guias terrestres que a criança necessita. Mas percebo a frustração de muitos que querem o ser, mas ainda não encontram o seu chão. Ainda estão, o sistema à volta ainda não proporciona as condições. Mas deixamos luz de esperança que efetivamente vai acontecer, porque já aconteceu. Vocês estão a lançar as pedras para o novo caminho. O renascer. É um equilíbrio difícil. Tudo é difícil de equilíbrio. Como pais, penso que muitos de nós nos sentimos um pouco entre a espada e a parede, porque fomos criados num sistema, reconhecemos as qualidades e os defeitos desse sistema. Há muitas pessoas muito bem intencionadas a aplicar sistemas que não são funcionais, não é? Porque as que são mal intencionadas não são relevantes sequer para esta conversa, mas há muitas pessoas ainda, desde professores a todo um sistema, por exemplo, educativo, que é muito castrador para as crianças, especialmente, que não se adaptam, e para os pais ficam numa situação em que têm que criar as crianças dentro desse sistema, ao mesmo tempo que
que lhes tentam incutir um outro. Ou, à falta de palavra melhor, será uma dicotomia, não é? Porque nós estamos a colocá-los num sistema e ensinar-lhes outro. Eu sei que eles têm uma capacidade superior até à nossa de absorção de informação e ainda não estão tão enrijecidos pelo sistema, mas pronto, a experiência deles acaba por ser mais penosa do que foi, por exemplo, a nossa, em que nós simplesmente adaptamos e seguimos a nossa via. Isso faz parte do crescimento deles, faz parte do processo deles e dos pais deles também e de toda a comunidade. Mas é doloroso. E é doloroso de assistir e, como educadores, ficamos sem saber. Nós não podemos arrancar o sistema como quem arranca um penso rápido, porque não é assim que as coisas devem funcionar e também a aprendizagem não seria tão duradoura. Mas fica difícil. Quando ouvimos coisas como as agendas societais que existem por parte das pessoas que supostamente deveriam liderar-nos, mas não é isso que estão a fazer e têm agendas tremendas com coisas muito difíceis de aceitar. Ficamos a pensar se estaremos a preparar bem os nossos filhos para essa realidade. A minha afinidade pessoal com as crianças tem a ver com tudo isso, porque sei que elas vão ser os nossos futuros líderes, todos eles, não todos, porque a situação do líder é muito diminutiva daquilo que efetivamente eles são. E então é difícil saber exatamente o que fazer. E a minha questão é como realmente, na prática, no dia a dia, como pai, como professor, como mãe, como tio, avô, seja o que for, amigo da família, em todas as situações, para os meus filhos, para os filhos dos outros, porque a minha situação não é única, com certeza, nem é relevante para esta conversa, mas de uma forma geral, os pais que conseguem analisar e ter um espírito crítico daquilo que se passa à sua volta, no dia a dia, como é que podem melhor equipar os seus filhos, para além de serem um exemplo, obviamente, em tudo, emocionalmente, burocraticamente, fisicamente, tudo, e com amor, como podem prepará-los para ser de facto os humanos com a essência a luzir, não é? E não perderem a sua essência e serem cidadãos funcionais de uma sociedade. Portanto, Peço desculpa pela longa intervenção. Não. Agradecemos. Mas, minha querida, ao colocares esta intervenção da forma que colocaste, demonstra o trabalho que os pais e os educadores têm que fazer. Porque, como dissemos inicialmente, temos que ser os guias para navegar estes mares. E muitos de vós, ao debaterem-se com esta problemática que acabaste de apresentar, a vossa frequência energética baixa dramaticamente, quase 300 pontos. E não conseguem encontrar uma solução estando nessa gama vibracional. Portanto, a solução virá dentro de vós, porque ela já existe e está dentro de vocês. Nós não podemos, de maneira alguma, intervir, dando-vos a solução, dizendo porque a solução está e faz parte do vosso descobrimento e do vosso processo. Mas, energeticamente, quando muitos de vocês não se revêem em algo do panorama macro, global ou micro, pessoal, o vosso campo energético automaticamente baixa. E ao baixar,
vocês fecham um bocadinho da vossa conexão com o todo, com a fonte. E é na fonte, é no amor, é em Deus que estará a vossa resposta. Como é que podem querer estar preparados para guiar se vocês estão em pânico a tentar se equilibrar na corda, percebendo que não precisam estar na corda da vela, mas podem ir para o barco em si e navegar. Simplesmente têm que sentir o que não se revê, transmutar, processar o que não sentem que está correto e o porquê fisicamente deixar fluir. E a partir desse momento estarão mais aptos a ouvir a resposta que está dentro. Quanto às crianças, sim, é uma dicotomia. Percebemos o que queres dizer, mas esta geração é a geração mais capaz e será a geração que é necessária para criar o mundo novo. Porque através desta experiência, através destes percalços, eles vão aprender dando o exemplo dos vossos navegadores que podem confiar nas estrelas para navegar. E neste caso as estrelas serão vocês e serão eles próprios. Podem confiar nos seus instintos, podem confiar em quem realmente são. E ao mesmo tempo, tendo noção que o barco está a abanar, que estão a passar uma tempestade, em que facilmente podem sair do rumo, da rota que tinham previsto. Mas ao fazer sabem que está tudo bem, tendo que desviar a tempestade, desviam-se da rota, mas rapidamente, se assim o desejarem, porque isto será pessoal para cada uma das crianças e jovens, à medida que crescem e se tornam adultos, poderão facilmente voltar ao seu rumo. E o seu rumo, as suas estrelas, os seus guias, estão sempre presentes. E vocês mostraram como percorrer este caminho de passar as tormentas, de navegar, ultrapassar, de sair fora de rota e voltar para a rota, de formas sucessivas, mas que eventualmente a tormenta passa, a tempestade abranda e o vento irá empurrar o barco para novos horizontes. Espero que com esta metáfora tenha respondido às tuas perguntas. Sim, sim. Obrigada. Nós podemos simplesmente não viver nesta realidade difícil, certo? Sim. Sabendo que ela existe. É possível. Efetivamente. Tem muitos exemplos. Por exemplo,
Vamos começar com o exemplo mais simples, mais fácil de se relacionarem. O monge nos Himalaias, que passa a vida a meditar na natureza, não tem consciência, poderá não ter consciência das vicissitudes, das dificuldades que o Ocidente está a passar. Significa que não existam? Não. Significa que é mais fácil para ele? Não. Também não. Porque apesar de ele não estar efetivamente a sentir todos os ventos fortes que estão a surgir, ele sente energeticamente os ventos pessoais a surgir também. Porque está tudo interligado. E ele, sim, perdão, também terá que percorrer as mesmas dificuldades de uma forma micro, pessoal. Mesmo não tendo consciência das guerras, da corrupção, da violência física, emocional, de tantos horrores que preferimos não mencionar. Mas, efetivamente, ele também terá que passar pelos seus. Porque estamos a falar de energia. É igual a Gaia. Gaia, o vosso planeta. O vosso planeta Terra, a consciência chama-se Gaia. Para quem não sabe, o nome que atribuíram à sua energia, à sua consciência. Para ela, os humanos, é como se fossem um pelo no vosso corpo. Mas, efetivamente, ela sente energeticamente o que está a acontecer. Por consequência direta, o que é que vem para aqueles que estão atentos a acontecer? Ela está a acordar, está a abanar. Muitos sistemas vulcânicos estão a acordar. Muitas mudanças climáticas estão a acontecer. Porque ela também está a passar pelas mesmas tormentas. Está a passar pelas mesmas energias de transformação. Tendo que se libertar do velho para nascer um novo. Para renascer. Existem outros, vamos chamar mestres. E aqueles que caminham para essa mestria de poder efetivamente navegar nesta corrente de transformação, sabendo que ela existe, sabendo que está à sua volta, mas que mantém o centro de forma muito raramente, alguns, muito poucos, constante. Mas muitos a começar a ser quase uma maneira de ser.
uma maneira de estar. Conseguem estar em sintonia com o seu corpo e com quem são. Isto não faz com que os mesmos estejam desconectados da realidade, mas conseguem passar por ela, contribuindo com a sua luz, com a sua energia, para que os outros também possam crescer de uma forma mais agradável, com mais calma, com mais amor. Portanto, que este processo, esta quaresma, sirva de rampa também para esta mestria que tanto alguns querem, de como efetivamente navegar e caminhar sob as águas. Caminhar sob as águas, sem se deixar afundar pelas mesmas. Só acontecerá quando estiver em pleno contacto, plena consciência de quem são verdadeiramente. E em parte, foi isso que ensinei quando partilhei a minha energia com os meus irmãos. O que significa essa última frase? Que nem a minha energia com os meus irmãos. Enquanto ser terrestre, ser Jesus, partilhei a minha energia com as pessoas à minha volta. E para mim, todos eram meus irmãos. Porque todos somos o mesmo. Todos nós somos parte de Deus. Portanto, são todos, direta ou indiretamente, meus irmãos. E tentei, na medida das minhas capacidades, na altura, mostrar esse amor, essa compaixão por todos aqueles que tive o privilégio de conhecer e partilhar a minha vida. Essa rica e bela experiência. Um dia faremos uma sessão só a falar sobre essa experiência. Muito enriquecedora. Com tudo o que possas partilhar connosco. Um dia. Há mais alguma coisa que gostarias de acrescentar se fosse que seja importante para nós neste momento? Como essência, a transmissão para esta quadra está completa. Estamos disponíveis para falar de outro assunto, ou de tudo aquilo que queiras aprofundar e esclarecer. Hoje ou numa outra sessão? Poderá ser hoje. Ainda há energia para isso? Sim.
a quaresma, eu gostaria de continuar com o tema da quaresma. Antes Sim. de prosseguirmos, o Pedro tem que beber. Este poderá ser grato pela tua ajuda. Este poderá ser algo também muito importante para aqueles que se sentem capazes. Não é recomendável a todos ainda, mas explorem a possibilidade de pelo menos um dia por mês simplesmente água. Será importante para a regeneração de alguns de vocês. Não é necessário. Atenção. Mas poderá ser importante para alguns. E bebam todos. Aqui é transversal. Todos. Todos. Mais água. E poderão acrescentar, como foi o caso, ervas medicinais, que todas elas, as ervas, todos os chás, todas as infusões trazem benefícios para o vosso organismo. Podes prosseguir. Sim. Obrigada por essa informação. A quaresma é um pouco envolta num peso, eu diria. E penso que acaba por diluir-se um pouco a importância que estes dias têm numa espécie de regeneração espiritual. Com esse peso, não é? É carregado um pouco com culpa, principalmente por os cristãos. Eu gostava de saber como é que nós podemos utilizar estes dias, não é? Estes 40 dias, de forma positiva, para além da introspeção, mas libertar, como podemos libertar um pouco esse peso, eu sinto como negatividade, pode não ser, mas sinto como negatividade, como depois há aquela, pronto, a festa do Aleluia, não é? A Páscoa e a ressurreição, que obviamente é a alegria eterna, mas penso que não é necessário carregar este peso, estes 40 dias, desta forma, pelo menos. Como é que os podemos transformar em massa de pão, não é? E amassar e cansar, mas com um objetivo claro de ter pão da vida no final. Como é a vossa questão e o porquê deste peso? Para muitos de vocês cristãos, como acabaste de dizer, sentem este peso maior nesta quadra. E como estava a tentar mostrar-vos no início desta transmissão, vocês todos, mesmo aqueles que não são cristãos, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de mim, nunca ouviram falar nos 40 dias, todos trazem peso, trazem camadas. E não é por acaso que este peso que tem que ser soltado coincide com
naqueles sítios mais frios do vosso planeta, do começar o gelo a derreter, para dar espaço, para dar luz na terra, para as sementes poderem germinar. E é em parte aquilo que eu quis, através da minha própria experiência física, for mostrar que efetivamente, através deste processo, que já foi claro de como fazer nestes 40 dias, que efetivamente vocês conseguem soltar-se. E que efetivamente o aleluia não é o aleluia de simplesmente de festa. É festa porque efetivamente vocês conseguiram libertar-se de mais um casaco. E efetivamente já não vos serve, porque vocês olharam, analisaram, sofreram, transmutaram. Aquilo que eu desejo é que efetivamente este construto que foi feito através da igreja, que foi feita após a minha experiência, que comece a ser transformado. E vocês sentem, mesmo aqueles que são católicos, sentem que o peso não deveria ser o peso por mim. Não. Esse peso é o peso que carregam. Que carregam por não conseguir ver. Não conseguirem ver a vossa luz. Vão tirando as camadas. Aproveitem. Tirem cada camada. Não há necessidade. Porquê só um dia de introspeção, um dia de sacrifício, um dia por semana? Como? Aproveitem todos os dias, cada vez que acordam, para ser uma oportunidade de introspeção, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade para passar os 40 dias num só, em que acabam com o aleluia, em que acabam o final do dia mais leves do que aquilo que começaram. E este processo nunca é fácil. Vamos dar o exemplo da lagartinha que come. Depois faz o seu casulo. E depois a linda borboleta tem que lutar para rasgar o casulo, para viver uma vida curta, mas plena. E através da sua beleza, das suas asas, vai moldar todos os olhos que a veem com a sua energia, com a sua luz. Este processo pode ser feito de formas simples, como eu mencionei. E não tem que ser só à sexta-feira. É um processo, efetivamente, dos 40 dias, que é um portal, que a energia efetivamente está nestes 40 dias, não só à sexta-feira, mas está efetivamente no decorrer destes 40 dias.
E aproveitem cada um deles para o caminhar. E como eu sofri também nos meus 40 dias, como muitos outros sofreram também nos seus 40 dias. Mas o 4, o porquê do 4? Muitos de vocês estudam a numerologia e sabem a importância do 4, do mestre que sai do 4. Portanto, aproveitem os 4 lados de um quadrado, os 4 lados da pirâmide, para trazer oportunidades de crescimento diariamente. E caso sintam o peso de uma religião na qual já não se ligam inteiramente, podem aproveitar também este portal para libertar aquilo que já não vos serve da mesma. Não estamos a dizer para deixarem A, B ou C, mas tudo aquilo que já não vos serve, podem libertar-se. E é uma das oportunidades que está aberta neste momento, nesta quadra. Espero ter respondido à tua questão. Sim. Sim, penso que sim. Penso que talvez por hoje seja suficiente para todos nós. Já temos muita matéria para estudar. Sim. Foi uma aula longa. Acho que o melhor é todos nós tirarmos uns apontamentos e revisitarmos de vez em quando, ou todos os dias, para Aproveitem cada dia. inserir estas ideias na nossa cabeça. Exatamente. A vossa energia cada dia é importante para moldar o mesmo, para transformar quem são no amanhã. Aproveitem hoje para transformar o amanhã. É preciso querer, não é? Claro. Sem querer não existe a magia da criação. É como conceber algo. Tem que ver do querer. Temos que imaginar. Temos que criar. E depois libertar o universo. Para deixar fluir. E cozinhar em casa. É um exemplo. Sim, é uma criação. Exemplo. É uma criação. Muito obrigada por mais este bocadinho que partilhaste connosco. É o nosso prazer. É o meu profundo prazer de poder comunicar de forma direta com muitos de vocês. Nós é que agradecemos este privilégio. E agradecemos por vocês permitirem que nós o partilhemos com seja quem for que queira receber esta informação. Por favor. Por favor. É o mínimo que podemos fazer com aquilo que nos é dado. Partilhem. Exatamente. Partilhem o vosso conhecimento. Partilhem a vossa energia. Partilhem o vosso amor entre os vossos irmãos. De qualquer forma, de qualquer ferramenta, partilhem a vossa luz. E verão que, em vez de diminuir a mesma será amplificada. Partilhem. Com toda a gratidão. Sim, faremos. Obrigada.